Nós temos assim um debate muito intenso sobre esse conceito, essa ideia de economia criativa, né? Para alguns grupos sociais e para alguns grupos de pesquisa, a economia criativa é uma alternativa ao capitalismo. Os grupos que se baseiam nessa perspectiva de leitura política iniciada na Austrália, depois migrou para a Inglaterra e de uma certa forma hoje está no campo das chamadas indústrias criativas, tem trabalhado muito com essa alternativa. Pensar a economia criativa como aquela economia que apresenta uma alternativa ao processo de expropriação do capital. Então você teria o capitalismo, o socialismo, supostamente uma economia criativa. É lógico, nem todo mundo que pesquisa esse campo pensa dessa forma, mas de modo geral é uma forma da gente poder caracterizar. Eu me coloco no outro grupo, de pensar a perspectiva da economia criativa como uma alternativa dentro do capitalismo. Ou seja, pensar possibilidades de grupos de artistas e criativos que se apropriam de estruturas tecnológicas, sejam elas analógicas ou digitais, para a produção de conteúdos criativos, para a produção de conteúdos simbólicos. Eu tenho me interessado muito mais em estudar o que eu chamo de arranjos produtivos locais e intensos de cultura de grupos subalternos. São aqueles grupos que procuram produzir renda e trabalho a partir da perspectiva de uma cadeia criativa e produtiva de produtos, serviços e processos, mas sempre ligado a grupos subalternos, né? Acho mais interessante essa discussão porque, por o fato de estar fora do mercado, eles têm tido mais iniciativas criativas, mas ainda é uma episteme em construção. Então essa é uma das possibilidades de constituição de um conceito de economia criativa. Eu tendo a crer que para os próximos 20 anos vai haver uma consolidação de uma linha de pesquisa de economia criativa e, como em outras áreas de pesquisa, a tentativa de você montar uma linha de pesquisas mais próximas de uma visão mais hegemônica de produção de cultura e uma linguagem, uma visão, uma perspectiva de pesquisa mais próxima daquilo que eu chamo de uma visão mais subalterna da produção de cultura e de seus arranjos criativos. Mas eu trabalho com a perspectiva de ser uma alternativa dentro do capitalismo, em especial para grupos subalternos, constituir serviços, produtos e processos a partir da apropriação de bens materiais e simbólicos para a produção de visões imateriais e, portanto, não sólidas na sociedade contemporânea. Ela tem várias possibilidades de aplicação. Na economia criativa tem os vetores definidos pela UNCTAD, que é uma organização que trata do comércio e da economia ligada à Organização das Nações Unidas. Ela trabalha com 4 grandes vetores, né? Patrimônio histórico e material, artes, mídia e funcionalidades técnicas, né? Pode ser analógicas e digitais. De uma modo geral, a moda trabalha com todas essas vertentes. A moda ela pode ser um patrimônio histórico e material, como tem sido em alguns grupos africanos que lidam com o tecido de uma forma muito especial. Ela pode ser também uma mídia, como a gente viu agora na São Paulo Fashion Week. O desfile da marca do Emicida foi uma mídia de contestação à discriminação racial no Brasil. Ela pode ser arte, né? Muitos têm reivindicado como arte. O MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, tem trabalhado muito com a moda como parte da produção artística, e ela pode ser uma inovação técnica funcional, um produto novo, um processo novo de constituição, uma tinta diferente. Ela pode também incorporar essas possibilidades. Então é muito comum a associação entre a produção artística da moda e a economia criativa, né? Muitos pesquisadores têm trabalhado com isso. A cadeia criativa e a cadeia produtiva da moda têm várias possibilidades que se encaixam no campo da economia criativa. Dentro dessa possibilidade eu vejo uma coisa muito positiva. Dá para você ver como um processo mais amplo, por exemplo, São Paulo, a partir da São Paulo Fashion Week, faz parte de uma cadeia criativa internacional. Na São Paulo, ao lado de Nova York, Milão, Paris e Londres, se posiciona como uma das mais importantes praças de produção de moda. Dá para você pensar a partir da cadeia produtiva da moda. Você tem a São Paulo Fashion Week, mas até a sua realização você tem uma cadeia que vai se capilarizando no território. Você tem as pessoas que pensam os produtos mais simples, as pessoas que lidam com material, as pessoas que fazem os designs, as pessoas que produzem. Então você tem uma cadeia muito rica, tanto é que São Paulo Fashion Week
é uma das atividades que mais geram lucro para a cidade de São Paulo. Hoje São Paulo tem mais a sua economia pautada na economia criativa do que propriamente na economia tangível. As montadoras de veículos sumiram de São Paulo. Então, hoje depende disso e a moda mostra seu potencial. E uma coisa importante, ajuda também na constituição de uma capilaridade, de um processo de formação e produção de moda. Então, escolas de moda, a capilaridade do comércio de moda. Então, a economia criativa, de modo geral, ela está totalmente vinculada ao universo da moda em todos os seus processos. Planejamento, produção, distribuição e fruição. Então, é muito comum a associação entre moda e economia criativa. Há um aspecto importante que eu tenho visto na cadeia da moda no campo da economia criativa, que é a tentativa de incorporar todo o processo de produção naquilo que se chama ganha, 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 ganha. Ganha o estilista, ganha a sociedade, ganha de modo geral o mercado, mas ganha também as comunidades envolvidas nesses processos. Tem sido uma preocupação bastante interessante, também impulsionada por essas comunidades. Então, por exemplo, os designs que essas comunidades fazem e produzem não podem ser apropriados pela indústria da moda, como tem sido feito há muitos anos. Os tecidos produzidos, a moda de modo geral, que é que você passou a se chamar de uma forma ainda imprecisa, mas de moda étnica. Então, todos esses valores simbólicos de criação, de produção, de invenção das comunidades passaram a ser uma preocupação importante nessa cadeia da economia criativa da moda, por pressão desses grupos sociais. Então, parece-me ser também um aspecto positivo que a gente vai ter um certo período em que essas comunidades serão agentes ativos na defesa das suas criações materiais e simbólicas no campo da arte. O que fará, penso eu, que parte dessa arquitetura da moda tenderá a mudar, absorvendo cada vez mais a reivindicação desses grupos como genuína, como verdadeira e, acima de tudo, como possibilidade epistêmica nova. Quando você incorpora uma linguagem, um processo novo de um grupo subalterno, amplia a sua caixa cognitiva de compreensão sobre aquele fenômeno. Então, é o que mais esses grupos têm reivindicado. O respeito aos aspectos epistêmicos e cognitivos que eles emprestam a partir das suas produções à indústria da moda. O respeito e o reconhecimento, inclusive o reconhecimento monetário. Eles iam lá, vendiam o produto por X reais e colocava à disposição no mercado por X a 10ª potência, e aquele trabalho criativo que foi feito pela rendeira acabou se alienando no processo final. O que tem surgido, que eu acho bastante interessante, são cooperativas de rendeiras que fazem o planejamento, fazem a criação, fazem a produção e criam um mecanismo de distribuição no mercado da moda. Isso tem sido uma tendência muito forte dos chamados grupos acêntricos que produzem cultura no campo da moda, de não alienar sua produção. Eles querem seguir toda a cadeia criativa e produtiva da moda e usufruir dos direitos tangíveis e intangíveis dessa cadeia toda, que é um movimento internacional e que eu considero bastante positivo. No Brasil foi assim, na África foi assim, em toda a América Latina foi assim, e eu tendo a acreditar que é uma tendência permanente no universo da moda a reivindicação desses grupos acêntricos.